Olá para você que acompanha o Jornal da Câmara. IBGE aponta Guarulhos como uma das cidades mais populosas do Brasil, só ficando atrás de algumas capitais. Sim, a população cresceu e muito. E com isso a cidade poderá eleger mais vereadores. Mas é claro, isso antes deve ser aprovado pelos nossos representantes. É isso mesmo. E agora os nossos outros destaques. Dívida do SAAI com a Sabesp é debatida em sessão nesta quinta-feira. Valores chegam a 2 bilhões de reais e parcelamento pode levar 40 anos. Processo licitatório tem reviravolta. Preço muito baixo desclassifica a empresa primeira colocada. Então agora vamos às notícias. Com 1.349.000 pessoas, Guarulhos é hoje a cidade não capital com o maior número de habitantes do país. É o que mostram os dados divulgados nessa semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. Dos 17 municípios com mais de 1 milhão de habitantes no Brasil, apenas 3 não são capitais de estados. Guarulhos está na 13ª posição nessa lista, ficando atrás de 12 cidades, todas capitais. Do ano passado para cá, houve um aumento de mais de 12.000 pessoas na cidade. Esse número possibilita que a cidade eleja um vereador a mais em 2020, totalizando 35 cadeiras. Se o número de habitantes chegar a 1,5 milhão até lá, pode-se chegar a 37 vereadores no Legislativo Municipal. Requerimento do vereador Edmilson Souza à Prefeitura, solicitando informações sobre a concessão de licenças ambientais a empresas de consultoria na área, foi aprovado na Câmara. As empresas estariam envolvidas em práticas ilegais, de acordo com denúncia do ex-secretário de Meio Ambiente da cidade de São Paulo. A denúncia do ex-gestor paulista atingiu em cheio o secretário de Meio Ambiente de Guarulhos, Cláudio Dias, demitido na última terça-feira. O vereador Edmilson Souza, líder da oposição, apontou que o requerimento apresentado na última quarta-feira foi aprovado de forma atrasada. O documento elenca 7 empresas envolvidas em fraudes em São Paulo e na zona metropolitana, incluindo a guarulhense Dias Ambiental, da qual o ex-secretário de Meio Ambiente de Guarulhos seria sócio. Na verdade, depois de todo o desgaste, depois do secretário já ser ex-secretário, essa casa resolveu se posicionar. Eu só lamento que a gente não tenha, que o conjunto da base do governo, os vereadores aqui, não tenham priorizado e tenham impedido, feito manobras para impedir que a gente votasse, já deveria ter sido aprovado. Eu pedi o requerimento para saber se essas 7 empresas mantiveram processos aqui no município de Guarulhos ou concessão de licenças ambientais. Por quê? O secretário de São Paulo, Gilberto Natalini, diz que essas empresas formam um cartel de atitudes irregulares e ilegais. Eu quero saber se houve algum procedimento, não da empresa apenas do secretário, mas de todas as outras empresas. O líder do governo votou e recomendou à base posicionamento favorável ao documento. É prerrogativa do vereador de fazer requerimentos através do qual o vereador tem todas as informações. O prefeito Guti achou por bem exonerar o secretário de Meio Ambiente, visto que havia indícios que ele fosse proprietário de uma empresa. O governo Guti tomou a posição rapidamente, como o governo tem que tomar, para que o próprio secretário pudesse se defender, né? E o governo, ele não pode ter uma estabilidade política, ele tem que tomar a decisão o mais rápido possível. As críticas de Edmilson Souza também se estenderam à contratação do ex-secretário. Quando você vai nomear um assessor, um assistente, um secretário, você tem que pesquisar para saber se ele preenche todos os requisitos para ocupar o cargo. Então, ou seja, o secretário, o ex-secretário era proprietário de uma empresa e a legislação municipal não permite que nomeie pessoas no serviço público que sejam proprietários de empresas. Toda vez que você tem a nomeação de um secretário, né, de um secretário adjunto, de um diretor, a prefeitura, o executivo, ele toma o posicionamento de fazer toda a investigação. Pode ter passado desapercebido? Pode ter passado desapercebido, por quem faz e procura essas informações. O requerimento do Edmilson, ele vai trazer mais informações oficiais.
Afinal, ele é proprietário? Não é proprietário? Não deveria ser nomeado? Reviravolta em licitação. Segunda colocada vence processo para execução do projeto de implantação da Câmara na antiga fábrica Tapetes Lourdes, na Vila Augusta. A desclassificação da primeira colocada aconteceu quando a disputa já parecia concluída. O valor apresentado pela empresa J.A. Silva foi questionado pela concorrência, com base no artigo 48 da Lei de Licitações. A lei impede a contratação de empresa cujo valor seja inferior a 70% da média das propostas. Nesses casos, se presume o risco de inexecução dos serviços, por entender que o valor é inferior à média de mercado. O valor apresentado pela empresa J.A. Silva, R$ 165 mil, era mais de R$ 30 mil a menos que a segunda colocada, Implênitos, que apresentou o valor de R$ 196 mil. O processo licitatório contou com a inscrição de 15 empresas, mas 4 não apresentaram propostas. E se todos os postes com radares de Guarulhos fossem sinalizados com a cor amarela? Esse foi um dos temas discutidos pelas comissões da Câmara. Acompanhe. A Comissão de Constituição e Justiça se reuniu na manhã de quinta-feira. Os parlamentares deram parecer contrário à proposta que pretendia que todos os postes com radares em Guarulhos fossem identificados pela cor amarela. A gente entende que essa é uma propositura que fere, inclusive, a questão do Código de Trânsito brasileiro, porque não há essa previsão no Código de Trânsito e a gente estaria legislando sobre uma matéria que não tem competência ao município para fazer. E ainda no mérito, né? A gente entende que o radar não precisa ficar escondido, né? Mas também não precisa ficar com luzes piscantes e ali, porque a ideia é de fazer com que as pessoas respeitem a legislação de trânsito e a velocidade da via. Então, se está tudo ali muito à mostra também, a pessoa só dá aquela reduzidinha naquele local e aí sai correndo adiante e, infelizmente, causando acidente. O ideal é a conscientização de todos e a gente espera que isso aconteça. A Comissão de Administração e Funcionalismo Público analisou favoravelmente o projeto que institui na cidade o programa Cuidador de Idosos. Esse projeto do vereador Zé Luiz é um projeto muito humano, muito sensível, acho que é viável, então foi dado parecer favorável e espero que dê certo, torço por isso. E a Comissão de Educação analisou 2 projetos na quinta-feira, mas por não haver informações suficientes, nenhum deles recebeu parecer e devem voltar à pauta da próxima reunião. Leandro, quer dizer que a seleção brasileira já é campeã das eliminatórias? Pois é, Eli, com a vitória diante do Equador por 2-0 em Porto Alegre na quinta, o Brasil garantiu aí a primeira colocação na disputa sul-americana. Agora, com 36 pontos, o Brasil não pode mais ser alcançado por ninguém. Ainda faltam 3 rodadas para fechar aí as eliminatórias sul-americanas e a seleção de Neymar e companhia está 13 pontos à frente do Chile, que seria hoje a última seleção classificada para a Copa de maneira direta. O Brasil volta a campo na próxima terça-feira diante da Colômbia. A partida acontece às 5h30 da tarde na cidade de Barranquilha. Pelo esporte local, vamos de vôlei, hein? Pelo Campeonato Paulista Masculino, o Corinthians Guarulhos encara hoje à noite o São José, aqui no ginásio da Ponte Grande. Os ingressos custam R$10 e você compra diretamente na bilheteria ou no restaurante Dona Panela, no Bom Clima. No Sub-21, o Corinthians Guarulhos vai a Santo André no sábado pegar o Super Vôlei. A partida acontece às 4 da tarde no ginásio Pedro Delantônia, famoso Pedro Delantônia, hein? E pelo Metropolitano Sub-14, o Aprove Guarulhos também vai ao ABC Paulista. Os guarulhenses visitam o Mauá Voleibol lá em Mauá. Jogo também no sábado, só que de manhã. E para fechar aqui os nossos destaques do esporte de hoje, Liga Nacional de Handebol Feminino. Não perca, hein? No sábado, o Guarulhos vai até Santa Catarina encarar o Blumenau às 5 da tarde. Então são várias opções aí para a galera curtir no esporte no final de semana, Eli. Legal, Leandro. Dívida do SAAE com a Sabesp debatida em sessão ordinária. Saiba mais após o intervalo. O Jornal da Câmara volta já. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Nós estamos na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Portal da Transparência abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Já de volta com o Jornal da Câmara. Comissão avalia projetos sobre criação de uma campanha na cidade chamada Multa Moral, que tem como objetivo a educação no trânsito. A Comissão de Saúde se reuniu no plenário da Câmara. Os parlamentares trataram de demandas do Conselho Municipal de Saúde. Ontem houve uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde. Eu estava lá, o vereador Dr. Eduardo Carneiro, também a vereadora Janete, e uma das cobranças do Conselho Municipal de Saúde, eles solicitaram para o prefeito Guti uma suplementação orçamentária para a saúde. E aí, visto que eles fizeram esse pedido, imediatamente eu pedi para o técnico fazer um documento solicitando essa suplementação orçamentária para a saúde, para a saúde da nossa população. E a vereadora Janete, inclusive, me trouxe um documento que veio no mesmo sentido. Mas nós já tínhamos providenciado isso e parabenizei a vereadora pela preocupação dela também. A Comissão de Direitos Humanos deu parecer favorável a uma medida apresentada pela vereadora Carol Ribeiro, do PMDB. O projeto institui na cidade uma campanha chamada Multa Moral. A proposta é voltada para a educação no trânsito por meio de distribuição de folhetos informativos e educativos. O projeto já foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e recebeu parecer favorável. A dívida do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos, com a Sabesp, foi um dos temas mais debatidos na sessão de quinta-feira. O montante a ser pago hoje é de 2 bilhões de reais. Já existe um acordo para o pagamento parcelado em 40 anos. Vários vereadores foram à tribuna para falar sobre a dívida do município com a Sabesp. O vereador Romildo Santos falou sobre o pagamento em dia das parcelas da conta de água. Como que a atual administração, com uma dívida astronômica, está conseguindo pagar a conta de água em dia e a outra não conseguia? Primeira pergunta. Então, algo de estranho tem. Se a antiga administração não conseguia pagar, por que essa consegue pagar? É sinal que enxugaram a máquina e estão tendo condições, estão administrando direitinho. Já o vereador Thiago Surfista criticou a gestão anterior. Este governo está batalhando e buscando fórmulas para resolver um problema que foi deixado pela administração anterior. Chega até a ser meio irônico e engraçado alguém querer apresentar contas de como se faz um acordo, de como se paga a dívida, se eles criaram uma dívida imensurável. Como pode se tornar um matemático agora se lá atrás não conseguia pagar R$1 de conta? A vereadora da oposição, Genilda, disse que a Câmara precisa conhecer os moldes do acordo para o pagamento da dívida. Ninguém está falando aqui que não é para pagar o SAI. O vereador Edmilson não disse em nenhum momento que não é para pagar o SAI. Nós dissemos o seguinte: essa casa tem a responsabilidade de conhecer qual foi o acordo firmado, porque isso significa endividar o município por mais 40 anos. A gente quer saber quais foram os moldes, quais são os recursos, se isso vai implicar depois lá na frente em demissão do servidor do SAAI, se isso vai implicar em privatização, porque já privatizaram lá agora os leituristas do SAAI. Então a gente tem responsabilidade dessa casa ficar atento, porque depois é nós que somos cobrados. E a íntegra da sessão pode ser conferida aí em nosso site, basta você clicar e assistir. Chegou ao fim nesta terça-feira, dia 29, a primeira fase do Prêmio Guarulhos de Literatura. 31 livros foram classificados para a segunda fase, a última antes da final.
O anúncio dos que concorrerão ao prêmio acontecerá em outubro e a final está marcada para o dia 4 de novembro na Livraria Nobel de Guarulhos. O Prêmio Guarulhos de Literatura foi idealizado pelo escritor guarulhense Auriel Filho. Serão premiadas as categorias Escritor do Ano, Livro do Ano, Escritor Revelação e Livro de Poesias. O prêmio é em dinheiro, mas o vencedor do livro de poesia também terá sua obra publicada por uma editora de São Paulo. Foi realizada nesta semana a 5ª aula do curso de extensão Humanidades da Atualidade, promovida pela Unifesp em parceria com a Câmara Municipal. O tema, Desigualdades e Proteção Social, foi desenvolvido pelo professor Dr. Daniel Vasques e abordou os direitos sociais e os desafios para as políticas públicas na atualidade. Neste domingo tem Tarzão musical no Teatro Adamastor Centro. O espetáculo conta a história de um menino criado na selva por uma gorila e que, ao crescer, se vê confuso com a sua aparência e a verdadeira identidade. O musical tem início às 11 da manhã. E você tem até o dia 10 de setembro para conferir a exposição Mitra Food Truck, Em Nome de Deus, que traz obras do artista plástico guarulhense Ailton Diller Malaquias e está percorrendo todo o estado. O teatro fica na Avenida Monteiro Lobato, 734, no Macedo. Imperdível, hein? E o Jornal da Câmara fica por aqui. Mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelo Facebook. Nós agradecemos a sua audiência e voltamos na próxima segunda-feira com mais uma edição inédita. Então até lá, a gente se vê.